Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida amiga, minha querida irmã. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro, e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o primeiro livro da série sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Nosso Lar. E hoje nós vamos ver o capítulo 35, sob o título Encontro Singular. Meus amados, antes de nós começarmos, como eu sempre faço, eu convido a vocês que vocês curtam esse vídeo e compartilhem com as pessoas que vocês sabem que gostam de assuntos espiritualistas e espíritas. Porque quando nós curtimos especialmente o vídeo aqui, o YouTube entende que esse material é importante para nós e partilha com outras pessoas. E nós queremos espalhar esse bem, essas virtudes, esse amor que nós temos recebido aqui, não é mesmo? Então, me ajude, ok, meus amados? Especialmente curtindo esse vídeo. Então, vamos começar a nossa leitura e conforme eu for lendo aqui, eu vou trazendo as minhas considerações e aquilo que eu for intuindo da espiritualidade superior. André Luiz começa nos falando sobre o encontro singular, o seguinte: guardavam-se petrechos de excursão e recolhiam-se animais de serviço quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente a meu lado. André, você aqui? Muito bem! Que agradável surpresa! Voltei-me surpreendido e reconheci no samaritano que assim falava o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro acrescentando: francamente ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira, quando foi à nossa casa suplicante esclarecer a situação. O marido estava acamado havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos. Pedia mora, implorava concessões justas. Humilhava-se, dirigindo olhares doridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu atenciosa e pediu a meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais.
não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal. E consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o Silveira. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante afogada em lágrimas. Meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas, e quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Queria desculpar-me e todavia não encontrava frases justas, porque na ocasião também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até ao fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se outros sofriam. Não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inexorável. Inútil qualquer argumentação materna. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tivera notícias daquela família que, certo, nos devia odiar. Essas reminiscências alinhavam-se-me no cérebro com a rapidez de segundos. Num momento, reconstituíra todo o passado de sombras. E enquanto mal dissimulava o desapontamento, o Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo. Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação. Silveira identificou-me o constrangimento e, apiedando-se talvez do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Expus-lhe a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. E, tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? Que quer dizer? Indaguei. Desculpou-se com o Silveira? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros. Já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Notando minha indecisão, Narcisa acrescentou: não tema insucessos.
Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Você compreende? Acentuei. Nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Silveira, comovedíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhe, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. E fixando, emocionado, os meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou. Não perca tempo com isso. Breve quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Abracei-o então em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que, num dos escaninhos escuros do coração, se me acendera divina luz para sempre. Que coisa mais linda e mais interessante para a nossa instrução esse capítulo, não é mesmo, gente? Nós vemos aqui as partes muito tristes, que foi quando essa família, a família dos Silveiras, perderam todos os seus bens, onde aquela senhora, muito decepcionada e muito triste, foi clamar por sua família, para que aquele débito fosse perdoado ou até aliviado, talvez dividido em várias vezes para que eles pudessem ressarcir. Mas o pai de André Luiz e o próprio André Luiz foram irredutíveis. O pai de André Luiz não deixou de cobrar a dívida e a família ficou completamente empobrecida. Contudo, mesmo André Luiz tendo esse sentimento de culpa em seu coração, olha a atitude do Silveira, que já havia amadurecido esse sentimento e já houvera entendido que aquela havia sido uma oportunidade de crescimento para o espírito. Olha que lição nós recebemos aqui, meus amados. Muitas vezes nós olhamos para uma situação dura em nossa vida e achamos que estamos sendo até mesmo injustiçados, não é mesmo? Mas essas situações duras e difíceis, meus queridos, que nós passamos por provações que são duras às vezes ao nosso entendimento, são exatamente as situações em que nós estamos recebendo oportunidades riquíssimas para que o nosso espírito seja provado e para que nós evoluamos. Assim, então, amados, percebamos que às vezes aquele querido, aquela querida, que para nós nesse momento parece uma pessoa amargurada, que para nós nesse momento se parece com um inimigo, na verdade é um nosso benfeitor. Essa pessoa que talvez pareça o inimigo, aquele que está nos oprimindo, que está nos ferindo, que está nos fazendo mal,
na verdade, é um nosso benfeitor. Na verdade, é um ser enviado por Deus para nos testar a paciência, para nos testar a resiliência, para que nós possamos evoluir através desta prova. É claro que quando nós estamos vivenciando as situações, meus queridos, nós temos grande dificuldade de compreensão. Mas o Espiritismo, através dos amigos queridos como André Luiz, que vem nos contar as histórias vividas no mundo espiritual, o Espiritismo, então, nos oferta os meios possíveis para que nós possamos reavaliar as situações das nossas vidas. Nós não podemos, é claro, dessensibilizar-nos quando nós vemos alguém em sofrimento. Não é porque nós somos espiritualistas e espíritas que nós vamos então começar a achar a dor ponto comum. Não. Nós sabemos que espiritualmente a dor é nossa amiga. Nós sabemos que nós estamos evoluindo quando nós sofremos algo. Mas nem por isso nós vamos deixar de estender as nossas mãos aos nossos irmãos, emprestar a nossa escuta compassiva e amorosa, falar palavras amorosas e gentis quando a pessoa precisa ouvir algo de bom, de reanimador. Contudo, meus amados, nós temos que ter claro no nosso coração que aqueles que parecem os nossos algozes, na verdade, são os nossos benfeitores, porque através das situações que nós passamos, pelas mãos, pela fala, pelas atitudes dessas pessoas, nós estamos sendo provados para a nossa evolução espiritual. Olha a atitude do Silveira aqui com o André Luiz. Ele teve uma outra visão. É aquela situação do copo pela metade. Nós podemos olhar para o copo e, se formos negativos, vamos dizer que ele está meio vazio. Se nós formos positivos, nós vamos dizer que ele está meio cheio. Busquemos essa compreensão para que a vida se torne um pouco mais fácil, porque quando nós estamos passando por provações com a outra pessoa que está nos magoando, nos ferindo, nos ofendendo, nós não compreendemos assim. Mas se nós trabalharmos essa visão em nosso coração, nós vamos chegar ao patamar desse espírito aqui, o Silveira, que disse para André Luiz que ele entendeu que aquelas atitudes que o pai do André Luiz teve com ele foram oportunidades de crescimento para ele e para os filhos, porque aqueles sofrimentos fizeram com que eles evoluíssem, que eles fossem trabalhados em seu espírito, e que, na verdade, aquilo que parecia inimizade e algo muito duro a ser praticado por alguém que estava com o coração amargurado, na verdade havia sido uma oportunidade para eles. Na verdade, ele havia sido um seu benfeitor. Analisemos com carinho, meus queridos. Procuremos aprender com as lições que nós recebemos aqui, com esses espíritos maravilhosos, com tudo aquilo que André Luiz vem amorosamente e corajosamente nos contar aqui. Nós não estamos aqui para julgar nem aqueles espíritos que estão mais sofridos ou endurecidos, nem tampouco as histórias vivenciadas pelo nosso amigo André Luiz. Nós estamos aqui para considerar, sim, tudo aquilo que foi vivenciado por ele e pelos espíritos de quem ele nos traz notícias, para que nós possamos aprender com as situações e não julgar, mas sim aprender, considerar, sim, tudo que foi vivenciado e tirar lições proveitosas para o nosso dia a dia. Então, que assim seja, que possamos ter lindas reflexões e profundo entendimento para o nosso crescimento espiritual. E ainda antes de encerrarmos o nosso estudo de hoje, eu te convido para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, tu venhas estar comigo aqui no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que nós possamos partilhar o ESD,
estudo sistematizado da doutrina espírita, todas as quartas-feiras, para nos reunirmos e fazermos juntos, às 21 horas, o Evangelho no Lar. Todas as quintas-feiras, às 18h30, para nos reunirmos novamente e estudarmos a obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras, a partir do momento do passe, às 18 horas, aqui no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para recebermos o passe com os fluidos benditos vindos da espiritualidade superior. Sendo assim, peço a Deus Pai Todo-Poderoso e Amoroso, a Jesus Cristo, nosso Mestre e nosso amigo sempre muito fiel, a Maria Santíssima, nossa mãezinha muito querida, e aos nossos benfeitores espirituais, que nos protejam, nos guiem e continuem nos impulsionando ao bem, e que nós, amorosamente e com gratidão em nosso coração, possamos estar fazendo com dedicação a nossa parte, porque esse grande amor jamais nos abandona. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Muita paz e harmonia para todos nós.